Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso introdutório de Parse Server, e na aula passada nós entendemos um pouco sobre o que é um back-end. E agora chegou o momento de nós entendermos o que é o Parse Server e quais são as suas principais vantagens. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a história do Parse Server para você entender o porquê que ele é tão forte realmente no mercado. Então vamos lá. Em 2011 a empresa Parse ela foi fundada e disponibilizou o serviço com o mesmo nome, chamado Parse. O seu serviço ele permitia que desenvolvedores de aplicativo armazenassem dados na nuvem, utilizassem métodos de autenticação por e-mail, Facebook, Twitter e outras redes sociais e enviassem notificações por push. Bom, com esse serviço, com o Parse, os desenvolvedores eles contavam com um back-end escalável, sendo capazes de lançar aplicações mobile em tempo recorde. Isso é muito verdade. Eu não conheço nenhuma tecnologia de desenvolvimento de back-end que você consiga desenvolver um back-end completo por menos tempo. Realmente o Parse ele é recordista aí em tempo de desenvolvimento de back-end. E aqui sem a necessidade de se preocupar com a infraestrutura e gerenciamento de servidores. Então quem utilizava o Parse não precisava se preocupar com quantos servidores ia precisar, quanto de memória RAM, quanto de armazenamento, não precisava se preocupar com nada disso. Tudo isso já era gerenciado automaticamente, o que era muito legal. Os desenvolvedores podiam focar na aplicação, no front-end, que nós vimos lá na aula passada, sem se preocupar com o back-end. Então o back-end já estava basicamente pronto ali para o desenvolvedor, basta o desenvolvedor integrar isso aí com o aplicativo, com o front-end, e já tinha algo completo. E aí nasceu o conceito MBaaS, Mobile Backend as a Service. O que isso significa? Significa que você não desenvolveria o back-end. Para você desenvolver um back-end naquela época, você ia precisar aí gastar milhares de dólares. Então aqui a ideia é você não desenvolver o back-end, você pagar uma taxa por mês para utilizar o back-end. E aí que surgiu esse conceito de Backend as a Service. Bom, em 2012 ele já era utilizado por mais de 20 mil desenvolvedores, crescendo pra caramba, absurdamente, 40% ao mês. Em 2013 foi eleita uma das 50 mais inovadoras. Em 2013 ainda ela foi adquirida pelo Facebook por 85 milhões de dólares e 2014 já hospedava mais de 500 mil aplicativos. Então veja só como o Parse é realmente muito forte no mercado. Bom, ele era muito atrativo para os desenvolvedores porque ele oferecia armazenamento de dados e arquivos, então dados, por exemplo, informações de usuário, informações sobre produtos, arquivos, por exemplo, fotos dos produtos, fotos dos usuários. Ele possuía também push notifications, possuía autenticação por e-mail, Facebook e Twitter, possuía geolocalização, então você poderia fazer uma query ali e buscar todos os usuários num raio, por exemplo, de 50 km de um ponto específico. Possuía Cloud Code, que era uma forma de você customizar mais o seu back-end com códigos JavaScript. Possuía também agendamento de tarefas através de jobs, e todos esses são recursos essenciais para um projeto mobile. Então, se você pegar basicamente qualquer aplicativo, eles vão precisar destes recursos aqui. Por isso que Parse sempre foi algo assim de grande valor para os desenvolvedores, por ter realmente todas essas funcionalidades. Bom, além disso, oferecia hosting, então hospedagem de páginas estáticas, oferecia dashboard com estatísticas, logs, controle de acesso, analytics com informações sobre audiência, eventos, retenção de usuários, possuía o Push Composer, que era um painel de envio de push, e possuía vários outros módulos extras. Então dá para ver que o Parse sempre foi muito completo, possuía muitos recursos. E aqui a gente pode ver que, olha só, existe uma grande semelhança com os serviços que existem no Firebase. Por quê? Porque a Google ela percebeu que existia um mercado para todas essas funcionalidades e aí basicamente tentou imitar alguns recursos aí do Parse e aí nasceu o Firebase. Então o Firebase nasceu aí depois do Parse e aí o Firebase ele possui vários recursos muito parecidos devido a esse mercado que o Parse criou. Bom, agora vamos falar sobre um ponto bastante importante que foi o início do projeto Parse Server. Então lá para 2016, o Facebook, que já era dono do Parse, decidiu abrir o código do Parse para permitir que os desenvolvedores continuassem utilizando e melhorando o serviço. Só que ao invés de agora utilizar os próprios servidores do Facebook, agora os desenvolvedores teriam que migrar para os servidores próprios. Então, ao invés de você simplesmente entrar e criar uma conta lá no Parse dentro do Facebook, você teria que pegar o Parse e teria que hospedar no seu próprio servidor. E aí, com essa abertura do código, nasceu o projeto Open Source, que foi chamado
de Parse Server. E aí, sendo open source, surgiram várias empresas oferecendo hosting do Parse Server. Então antes, algo que era exclusivo do Facebook, agora não é mais. Agora você encontra várias empresas que fazem a hospedagem do Parse Server da mesma forma que era no Facebook, mas agora como tem várias empresas, você tem concorrência e tendo concorrência, é claro que elas vão sempre tentar deixar o serviço mais barato, o serviço melhor, porque nós sabemos que quando tem concorrência as coisas são melhores, né? Então, falando um pouco aqui sobre as características do Parse Server, é um projeto open source, então qualquer pessoa pode contribuir, qualquer pessoa pode corrigir algum bug, sugerir melhorias, o que é realmente bem legal. A arquitetura é feita em Node.js, Express e MongoDB ou Postgre e possui uma API REST e uma API GraphQL, então dá para ver aqui que são tecnologias de ponta utilizados na maioria aí dos backends. Ele traz a possibilidade de desenvolver e testar localmente, então você não precisa de um servidor para testar o Parse, você pode rodar o Parse direto no seu computador e aí utilizar o seu próprio computador para desenvolver e testar sem pagar nada para nenhuma empresa de hospedagem. Bom, ele possui várias opções de hospedagem, então já a gente vai ver essas opções. Ele melhorou várias deficiências do Parse, então quando o Facebook abriu o código do Parse, os usuários conseguiram enxergar esse código e conseguiram enxergar várias melhorias que dariam para fazer. Então melhoraram limites de conexões, melhoraram live carries e vários outros recursos que com o Parse fechado ali, os usuários não tinham como ajudar a melhorar, mas essa é a grande vantagem do projeto open source. A partir do momento em que os usuários conseguem olhar o código, eles também conseguem melhorar o código. Ao invés de ser apenas uma empresa olhando aqui para aquele código, nós temos milhares de desenvolvedores olhando o código e pensando em formas de melhorar ele. E aí o Parse Server ele é mantido com recursos financeiros da própria comunidade. Então ele tem patrocinadores, ele tem doações. Então o Parse Server é todo mantido pela própria comunidade. Ele não depende de uma empresa específica para ser mantido, o que é realmente algo muito bacana e garante que o Parse Server vai viver por muitos anos ainda. Legal? Bom, algumas características do Parse Server aqui. Ele possui SDKs e bibliotecas para várias tecnologias, então você consegue integrar ele com iOS, Android, JavaScript, .NET, Unity, PHP, Arduino, sem embarcado, REST API, GraphQL, Go, Python, Ruby e Flutter. Então dá para ver que dá para você conectar o seu back-end Parse Server com todas essas tecnologias, o que é realmente bem legal. E aqui nós temos que entender como que eu utilizo o Parse Server. Então você pode utilizar um hosting de Parse Server, específico de Parse Server, como por exemplo a Back4App e a Sashido. Aqui eu recomendo fortemente que você utilize a Back4App. É a hospedagem e é o hosting que eu mesmo utilizei aqui na Start2Dev. A Sashido, ela está muito desatualizada, ela está meio que abandonada ali, então eu não recomendo. Por isso que durante esse curso nós vamos utilizar aqui a Back4App. Você vai ver que é muito simples de utilizar e dá para você começar sem pagar nada, sem nem colocar um cartão de crédito. Então é realmente bastante legal. Dá para você utilizar uma VPS como uma dessas aqui embaixo, mas aí você vai precisar saber um pouquinho aí sobre hospedagem, né? Não vai ser tão simples quanto utilizar a Back4App. E tem também como você utilizar provedores de infraestrutura na nuvem, como AWS, Azure, Google, mas aqui você precisa ter mais conhecimento ainda sobre infraestrutura, o que acaba muitas vezes não valendo a pena. Vale muito mais a pena você pagar uma taxa aqui por mês na Back4App e não ter que se preocupar com nada aqui de infraestrutura. Legal? Bom, agora vamos fazer uma rápida comparação do Parse Server com o Firebase. Caso você já conheça o Firebase, é interessante que você entenda as diferenças. Então, com relação ao código, o Firebase é propriedade da Google, então melhorias dependem da Google. Então, qualquer melhoria que os usuários vejam que dá para fazer, qualquer bug, vai depender da Google para corrigir. Já o Parse Server não, ele é open source, então melhorias são feitas pela comunidade. Você encontrou um bug, você mesmo pode ir lá e resolver, ou qualquer outro usuário pode ir lá resolver, então os bugs e melhorias são resolvidos aí muito mais rápido. A hospedagem do Firebase ela é única na Google Cloud Platform, então aqui não tem concorrência, o Firebase pode cobrar ali quanto ele quiser. Já o Parse Server não, dá para você hospedar em vários locais, o que é realmente muito bom, traz muita flexibilidade para você. O preço do Firebase tem um plano grátis com limitações e o preço é baseado em operações em documentos. Então, se eu leio 1000 documentos, isso vai contar como 1000 operações, então tome bastante cuidado com isso. Já o Parse Server, nós temos um plano gratuito com limitações também na Back4App e o preço é baseado em requisições e acessos. Então aqui, se você faz uma leitura de 1000 documentos, ele vai contar somente
uma leitura, uma operação. Então veja a diferença aqui do Parse Server e do Firebase. Bom, o banco de dados aqui do Firebase é o Firestore Real-Time Database, que são bancos aí proprietários da Google, então qualquer bug, qualquer coisa, somente a Google pode resolver. Já o Parse Server utiliza os famosos MongoDB e PostgreSQL, então são bancos aí bem consolidados no mercado e que também tem uma grande comunidade apoiando na correção de bugs e nas melhorias. Bom, com relação a esquema e relacionamentos, o Firebase é ultra limitado, então não dá para você criar um ponteiro, criar uma relação. Já que o Parse Server é bem completo, então a gente pode criar ponteiros, relações, e isso facilita demais a nossa vida de desenvolvedor. Lá na Start2Dev eu tenho vários ponteiros ali, então já você vai entender o que são ponteiros e vai ver que eles facilitam muito nossa vida. E sobre consultas, o Firebase é ultra limitado também. Já o Parse Server possui mais de 30 opções de consultas relacionais e geográficas. Então dá para consultar por valores, dá para consultar por texto, dá para consultar por geolocalização. Tem vários tipos de query que nós podemos utilizar no Parse Server e que no Firebase elas nem sequer existem. Então dá para a gente ver que o Parse Server ele é bem mais avançado aqui do que o Firebase em vários aspectos. Legal? Bom, agora que você já conhece um pouquinho sobre o que é o Parse Server, chegou o momento da gente colocar a mão na massa, criar um projeto lá na Back4App e entender na prática como tudo isso funciona. E isso nós vamos fazer na próxima aula. Bora lá!